vão fazer lá na frente, com o que essas crianças são capazes de fazer, porque o Senhor diz que o reino dos céus são de pessoas semelhantes à criança, a criança é pura. E o inimigo está tentando tocar na pureza das crianças, está tentando açoitá-la com aquilo que é de mais perverso no mundo. Mas o Senhor, eu tenho algo para dizer para alguém aqui: cuida das crianças, cuida daquilo que elas estão sendo tocadas, que elas estão olhando, vigia elas, coloca elas na presença do Senhor, coloca elas para assistir testemunhos, coloca elas para ver, para orar junto contigo quando você for orar. Eu estava ouvindo uma pregação hoje pela manhã. Hoje eu entrei no quarto, eu estava com enxaqueca, como eu falei, e quando eu vou para dentro do meu quarto para orar, eu tinha como se fosse uma guerra do lado de fora. Porque a pequena vai, fica na porta batendo e gritando, e ela vai tentando ajudar e fica aquele grito, e eu lá, de joelho, orando: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda, o Senhor está vendo aqui fora, meu Deus. Me ajuda, e eu orando. Quando eu saio, aí Sofia diz: deu certo? Eu disse: deu. Meu Deus, eu deixo ela olhando, a pequena batendo na porta. Tem aquela canção das 3 palavrinhas: toque, toque, toque. Ela fica na porta batendo: toque, toque, toque. Aí depois solta aquele grito que quer que eu abra, porque ela quer entrar. E quando eu estava fazendo o almoço, eu liguei numa pregação, eu estava ouvindo o podcast da Carolina Bach, que ela fez recente, e a pregadora que estava lá conversando com ela disse: olha, que é um exemplo que eu dou para as mães e para os filhos. Muitas das vezes, quando eu estou entrando no meu devocional, que eu estou orando, a minha filha chega e quer entrar, e muitas das vezes a gente sente como que elas vão interromper, mas não, deixa entrar. E na mesma hora, eu vi aquilo que eu estava orando a Deus, eu estava pedindo a Deus para o Senhor acalmá-las, para o Senhor tranquilizá-las, porque eu queria aquele momento de tranquilidade para mim com o Senhor. Quando eu abri a palavra, eu não entendi, mas quando eu abri a palavra, que eu estava lendo lá, o Senhor me deu uma palavra que falava sobre a mãe pede pelos filhos. E eu estava pedindo a Deus para que o Senhor acalmasse elas, para que eu ficasse tranquila. Quando eu li a palavra, era justamente a palavra da mãe que estava pedindo a Jesus pelos 2 filhos, para que eles sentassem do lado de Deus, ao lado do Pai, quando chegasse no céu. E Jesus falou o quê? Que não. Na hora que eu olhei a palavra, eu disse: não, acho que essa palavra está errada. Então eu estava orando e estava pedindo para que o Senhor me ouvisse, para acalmar elas, para que eu pudesse ter aquele momento com o Senhor. Eu não entendi. Mas eu aqui, neste momento, eu entendi agora. Eu tive o discernimento que Deus estava dizendo: eu não vou fazer isso, porque eu quero que você abra a porta, deixe que elas entrem, que elas vejam o que você está fazendo, para que quando elas cresçam, elas saibam e contam: a minha mãe diariamente entrava no quarto, orava, eu não entendi o que ela estava fazendo, mas hoje eu entendo que ali ela estava conversando com Deus, ela estava orando por mim, ela estava orando pela minha casa, estava orando pela minha família. E ali naquele momento eu estava orando pedindo algo contrário a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus ele nos ouve. O Senhor ele nos atende, mas que nós devemos saber orar, saber pedir, que nem tudo aquilo que nós pedimos é de acordo com aquilo que Ele tem para a nossa vida. Mas Ele vai nos repreender mais de uma forma em que nós vamos entender o agir de Deus. Neste momento aqui eu entendi que Ele estava dizendo: abre a porta e deixa que elas vejam. Não impeça das crianças irem até o reino de Deus. Não impeça que elas enxerguem o que Deus pode fazer na vida delas. Nesse momento eu quero glorificar a Deus e agradecer por esse discernimento que Ele me deu. Muita gente hoje em dia, elas não levam tão a sério o que as pessoas que são usadas por Deus vão até a internet para falar. Mas olha que bênção foi isso. Eu assisti naquele podcast, eu ouvi ela dizer: não impeça, justamente num dia em que eu estava orando e pedindo a Deus, que elas não me atrapalhassem, que o Senhor tocasse no coração delas, que elas ficassem quietinhas, e que ali eu poderia ter. O Senhor não deixou de ouvir a minha oração que eu pedi para que eles
Eu saí do quarto e eu vi aquilo ali, aquela guerra toda lá fora. Eu disse, meu Deus, será que Deus ouviu minha oração? Porque nem eu estava conseguindo raciocinar direito com as duas lá. Uma gritando e a outra tentando impedir da outra gritar e gritava mais alto ainda. Gritava mais alto ainda com a outra. Então, quando eu saí de lá, eu acho que Deus não escutou. Que eu estava pedindo para que ele curasse da dor de cabeça. Que eu estava pedindo uma palavra a ele, ele me deu uma palavra que eu não entendi nada. Que foi a da oração da mãe. E naquele momento eu coloquei aquela pregação e fui fazer o almoço. Porque eu tenho esse costume. Todas as vezes que eu vou fazer o almoço, ou eu coloco, eu não sei se alguém aqui conhece, mas no YouTube tem a Bíblia Contada do Cílio Moreira. E todos os dias eu coloco aquele áudio dele falando a Bíblia. Tantas coisas eu tenho aprendido com a palavra de Deus ali naquele momento, porque nem todo momento nós podemos estar com a Bíblia na mão. Porque nós temos tanta coisa para fazer no nosso dia a dia, que não tem todos, 24 horas do dia, nós não temos como estar nos alimentando, mas o Senhor tem feito grandes coisas no meio da tecnologia, como ele mesmo disse, que quando ele estivesse voltando, Daniel, ele disse que a tecnologia aumentaria muito, e que a palavra dele seria pregada aos 4 cantos do mundo. Como que uma palavra pode ser pregada? Como que eu posso estar pregando aqui e uma pessoa lá do outro lado do Brasil ou do mundo ouvir? Como? Através disso aqui, que eu pedi para ela filmar para mim agora aqui, porque eu estou falando com vocês aqui, mas mais tarde, talvez, dependendo de como ela está gravando, eu vou colocar ali na minha rede social e essa palavra vai alcançar outras pessoas que estão em casa, que não estão aqui nesse momento. Então, que neste dia o Senhor está falando para alguém que não canse de orar. Porque se o Senhor ainda não fez, é porque não teve o tempo. Eu queria que ele tivesse sumido um dia depois, aquilo que apareceu nela, porque eu passei 15 dias sofrendo. Eu passei 15 dias angustiada, mas precisou dos 15 dias, porque ele precisava tratar meu esposo, ele precisava fazer o que ele queria fazer na vida dela, ele precisava fazer o que queria fazer na minha vida, ele precisava saber se eu ia parar ou se eu ia continuar. Porque muitas das vezes em que eu ligava aquela câmera para gravar, vinha setas na minha mente e dizer, para que você vai dizer para a irmã Thelma que Deus cura se sua filha está doente? Como que você vai fazer isso? Até que um dia eu entendi. E eu disse, se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele vai ver eu aqui neste mesmo lugar fazendo a mesma coisa. E ali, cada dia, aquela palavra que ia saindo da minha boca servia para mim mesma. Todas as vezes que eu desligava aquela câmera, eu ia olhar o que eu tinha falado. Porque eu recebia para mim mesma. E eu acreditava, eu tinha fé que Deus ia fazer. E Ele fez. Ele fez em 15 dias. E todos os dias, quando eu vou dormir, eu agradeço pelo que Ele fez. Eu agradeço pelo que Ele curou. Porque aquilo ali era por mal. Aquilo ali que foi colocado nela foi por mal. E eu estava conversando para minha mãe, num tempo desse, dizendo que eu tinha percebido que todas as vezes que eu gravava ela falando da palavra, que eu colocava na internet, algo acontecia com ela. E eu me recordei que foi 2 dias depois que eu fiz um vídeo, que ela mesma entrou dentro do quarto e foi gravar uma palavra, e gravou uma palavra, e eu coloquei na rede social. 2 dias depois apareceu, e aquilo ali eu coloquei na cabeça. E o que veio para mim? Medo. Não vou mais. Não vou mais. Porque o inimigo queria me colocar medo. Deus permitiu que aquilo ali acontecesse para me colocar medo e eu não deixar mais. Não, porque se eu fizer, ela vai ser atingida. Porque isso acontece comigo e com você. Todo aquele que está na frente de uma obra, todo aquele que está fazendo a obra de Deus, existe o inimigo querendo fazer parar. Então, eu percebi que todas as vezes que ela gravava um videozinho, eu colocava na internet, alguma coisa acontecia com ela. E me fez parar para pensar e refletir e dizer, então eu não vou mais. Depois eu pensei novamente, não, aí é que eu vou. Porque eu sei que se ele colocar, Deus é maior para tirar. Se ele fizer alguma coisa com ela, porque nós não estamos livres de sermos atingidos, mas o Senhor diz que nós passaríamos por aflições. Mas de todas elas Ele nos livraria. E eu agradeço ao Deus, obrigado, em nome de Jesus. Aleluia.